Olá pessoal, meu nome é Marco Aurélio e hoje eu queria falar com você sobre a necessidade de nós, servos de Deus, estar se informando sobre a política, pessoal. Infelizmente, pessoal, não dá para negar a influência que a igreja sempre exerceu no Estado. No Velho Testamento, os profetas eram enviados para falar com os reis de Israel e os reis de outras nações. A gente teve aí o exemplo de Daniel, que foi governador da Babilônia. José, governador do Egito. José da Arimateia exercia tanta influência que foi ele que intercedeu politicamente junto a Pilatos para a gente poder sepultar o corpo de Jesus, porque senão Jesus não teria, e seria jogado numa vala comum, Jesus não seria sepultado. Então o povo de Deus, através da influência de José da Arimateia, conseguiu sepultar Jesus. E por aí vai. Então a gente tem aí, às vezes, muito teólogo, muita gente falando que a igreja não deve se envolver na política, que você, cristão, quantas vezes você diz assim, eu não quero me envolver com isso, é tão sujo, tão podre, que eu não quero me envolver com isso, mas eu vou dizer para você que votar é uma responsabilidade sua como cristão. E você deve sim aprender, porque hoje o povo de Deus tem ido votar como um cego, pessoal. Um cego sem cão-guia e sem bengala, sendo guiado apenas pelas vozes que a gente escuta por aí e chega lá na urna e vota. Pessoal, se o governo exerce uma influência sobre a igreja com as leis e nós somos obrigados a cumprir a lei, está aí a pandemia, fecharam igrejas quando necessário e depois mantiveram as igrejas fechadas sem necessidade. Houve um momento sim que foi necessário, mas teve muitos momentos que não tinha necessidade e a igreja foi fechada. E até hoje nós somos culpados de ter propagado uma doença. Não, foi o pessoal evangélico que ficava nos cultos se reunindo que propagou. Mentira, pessoal. Então, se eles influenciam, nós devemos influenciar. Então hoje, você deve conhecer o que é o socialismo, pessoal. O crente deve estudar. Tem muita gente, não quero estudar sobre isso não gosto disso, tem que só pregar o evangelho. Eu não gosto disso, eu quero só falar de Deus. Mas o seu direito pode ser tirado. Nos países em que o Estado, com o socialismo, por exemplo, se implantou, a igreja não pode falar. O Talibã aí, outra filosofia, o islamismo, o islã, crentes sendo mortos, igrejas nem sendo fechadas, pastores sendo assassinados, membros sendo assassinados. Isso é influência do Estado, pessoal. Eles não tiveram chance de mudar, mas você, com o seu dedo, você tem. Então você tem que conhecer. Hoje, aqui, as doutrinas socialistas, que são implantadas, estão entrando nas escolas, na igreja. O neoateísmo está entrando dentro da igreja. Essa ideia de que a igreja não se mistura com a política, isso não é coisa de Deus não, isso é uma política neoateísta. Se você procurar, tem um vídeo lá que eu falo sobre neoateísmo. Se você procurar, está lá. O objetivo deles é separar a religião, a igreja, do Estado, ou seja, reconhece Cristo? Reconhece, não tem como negar o contexto histórico, mas tira-se a divindade de Cristo. Então, para eles, Cristo é somente mais um militante político de esquerda, um socialista. Já vi pensamento, pessoal, de que a igreja é socialista, porque na igreja primitiva dividia as coisas. A igreja nunca foi socialista. Jesus Cristo nunca foi um revolucionário, Jesus Cristo sempre foi um conservador. Eu vim para cumprir a lei e não para mudar a lei. Ele pregou a mensagem que foi desde o Gênesis, desde a criação do mundo. É a mesma e ela se mantém. A Bíblia diz que a palavra de hoje é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Então, conservador. O que é um conservador? Esse é um conceito que o mundo nos impõe, nos imputa. Deus não nos chama de conservador. Mas para o mundo nós somos conservadores. O que é isso? Então você, pessoal, o crente deve estudar essas coisas. O crente deve se informar sim, para entender as filosofias que estão sendo implantadas na igreja. Hoje já tem igreja cujos pastores são homossexuais.
O homossexualismo não é tratado mais como pecado. Não tem igreja. Né? A igreja contemporânea, por exemplo, ela tem esse pensamento. Né? Vou aqui falar mal? Não, é o pensamento que é diferente do nosso. Né? Nós, como cristãos, não temos esse pensamento. Quem tiver esse pensamento, vai para lá. Mas nós não temos esse pensamento. E nós não podemos deixar esse pensamento entrar dentro das nossas igrejas. O povo de Deus não pode deixar esse pensamento. Não é... Muitas vão falar aqui, às vezes, no vídeo, está discriminando. Não é discriminação, não. Cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser. Deus dá o direito para cada um. Porque Deus poderia descer e formatar a mente da humanidade, todo mundo pensar do jeito que Ele quer. Mas Ele não faz, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Então essas pessoas que pensam diferente têm o direito. Mas nós temos o direito de manter o nosso pensamento. E é por isso que nós temos que lutar. Não para impor a nossa ideia, mas para ter o direito de pregar e falar das ideias do Evangelho. E você precisa conhecer, pessoal, precisa conhecer o que é que estão falando. Como é que você vai pregar o Evangelho, a palavra de Deus, que você vai falar contra uma ideologia, não contra as pessoas. Nós amamos o homossexual, nós amamos o pecador, nós não compactuamos com o pecado, que é completamente diferente. Pessoas e ideologia e forma de vida. Nós somos contra ideologias, forma de vida. Pecado, nós somos contra. Então, como você vai pregar contra o pecado se você não conhece? Né? Se você não sabe os riscos que estamos correndo com a filosofia do socialismo, por exemplo, entrando. Aliás, são esses partidos que enfiam a ideologia da família abrangente, né? Da família estendida, que não é mais a família que Deus criou, né? Homem, mulher e filho, mas é homem com homem, mulher com mulher, ou 3 homens, 3 mulheres, uma mulher, 2 homens, que é poliamor, essas filosofias todas, tudo vem aí desses partidos socialistas, partidos de esquerda, por exemplo. O que é a esquerda? O que é a direita? Eu vejo o povo de Deus dividido entre esquerda e direita, que tem a mesma ideia, mas muitos deles não sabem nem o que estão falando, e a gente tem que estudar, pessoal. Tem que estudar, é uma obrigação nossa, a gente tem que conhecer essas coisas. É por isso que nesse canal eu estou me dedicando a colocar vários documentários, falando, batendo um papo com vocês, exatamente para a gente poder entender sobre isso e não ficar refém do que os meios de comunicações falam para a gente, né? E até muitas pessoas da igreja, por exemplo, quantas vezes eu vi o pessoal vendendo voto aí por causa de uma janela, né? De uma janela que colocou na igreja, um piso que colocou na igreja, e aí o povo de Deus se vende por conta de migalha, pessoal. Então é preciso a gente conhecer todas essas filosofias, é necessário. Se você acha que, não, vou só pregar a salvação, vou pregar o arrependimento, pregar o evangelho. Olha, se você pensa assim, desculpa, mas você pode contribuir com o anticristo. Porque o socialismo já foi falado nas nossas reuniões aqui, né, que, olha, é a caneta do anticristo. Então, nós temos que brigar contra essas ideologias, não contra as pessoas, mas contra essas ideologias. Porque se elas forem implantadas no Estado, o Estado é tomado por essa ideologia, nós vamos perder o direito de pregar. E você sabe que isso é uma realidade. Isso está em Apocalipse. Eu não posso dizer que isso vai acontecer hoje, que isso vai acontecer amanhã, que isso vai acontecer daqui a 10 dias. Eu posso afirmar para você que vai acontecer. Mas se vai acontecer, então, Marco, eu vou ficar tranquilo porque não tem jeito. Olha, você pode errar e pecar por ação e por omissão. E é muito ruim se você não fizer nada para mudar isso. Você estaria pecando por omissão. Se negando, porque com seu dedo, ou você consente, ou você rejeita essas ideias. Então, se você se abstém do seu voto, se você não procura entender essas filosofias, meu amigo, se você se afasta de aprender sobre essas coisas, muitas vezes você está sendo omisso no seu trabalho,
na sua igreja, com o povo de Deus, com Deus. Então reflita sobre isso, pessoal. Então vamos estudar, vamos entender o que é, para que a gente não seja levado para qualquer vento que apareça na nossa cabeça. Vamos estudar principalmente, olha, a política do cristão tem que estar pautada na Bíblia. Está dentro da Bíblia, é de Deus. Não ideologia de direita e esquerda, do meio. A gente só vai conhecer isso para saber o que está dentro da Bíblia e o que não está na Bíblia. Então o cristão tem que estar dentro e pautado na palavra de Deus. Quem guia a gente sobre toda a verdade, o povo de Deus sobre toda a verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então, primeiramente, buscar o Espírito Santo de Deus para ter a mente de Cristo. A partir daí, conhecer as filosofias, comparar com o que está na Bíblia. E aí sim, omitir um juízo de valor em cima dos candidatos e do que estão apresentando para a gente. Valeu, pessoal? Então, ó, vamos estudar. Valeu. Até o próximo vídeo. Pessoal, não esqueça de compartilhar, não, divulgar isso aí para o máximo de gente possível, que o objetivo, gente, é atingir o máximo. Tem muito cristão que, infelizmente, está cego, né? Tem pregado aí muito Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar isso, e esqueceu que a luta é grande. Não é à toa que Deus tem um comportamento militar o tempo todo na Bíblia, né, chamado Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque nós estamos em guerra, mas não guerra contra as pessoas. Nós amamos o pecador, mas guerra contra o diabo. Então nós travamos uma guerra contra o diabo todo dia, pessoal. E você é um soldado desse exército. E como soldado, você precisa estudar. Todo soldado faz treinamento. Então você precisa treinar, conhecer o inimigo. Então por isso você tem que estudar. Tá bom, pessoal? Então, ó, divulga. Divulga esse vídeo para que a gente fortaleça o exército de Deus. Amém, pessoal? Até o próximo vídeo.